Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar um detalhamento um pouquinho maior na bateria de chumbo automotiva. Nós tivemos a nossa aula sobre pilhas comerciais, né? E aí nós falamos da bateria de chumbo automotiva mais brevemente. Então, nessa videoaula eu vou tentar explicar um pouco mais detalhadamente, né? A composição, né? Como é que se dá, né? O trânsito das espécies, né? O processo químico por dentro da bateria. Enfim, vou tentar dar mais alguns detalhes, tá? Nessa imagem aqui, né, a gente vê, né, uma representação esquemática do que de fato é uma bateria automotiva de chumbo. Né, nós temos uma associação em série, vejam, né, uma associação em série de pilhas associadas em paralelo. Né? Então aqui nós temos um detalhe dessas pilhas, né, que compõem cada um desse componente, cada um desses componentes, né, que constitui a bateria automotiva de chumbo. E aqui nós vemos, né, a placa de óxido de chumbo 4, a placa de chumbo, a placa de óxido de chumbo 4, a placa de chumbo, e pelo desenho aqui nós vemos que é uma representação, né, de uma associação em paralelo, né, mas como a gente pode notar, né, esse desenho, essa representação esquemática diz respeito a uma célula primária, ou seja, que não pode ser recarregada. Né? Nós vimos, né, quando falamos de pilhas recarregáveis, que algo bem decisivo para uma pilha ser recarregável ou não é a presença de separadores entre as porções da pilha que funcionam como cátodo e as que funcionam como anodo. Né? Então, para que essa célula primária, né, se transforme numa célula secundária, para que essa bateria de chumbo automotiva de fato seja recarregável, é necessário, né, que entre cada haste de óxido de chumbo 4 e de chumbo exista o separador, conforme eu mencionei na aula sobre pilhas recarregáveis. Né? Então, voltando um pouquinho aqui, né, então, segundo essa representação esquemática, a bateria consiste de 6 células, né, de 2 volts conectadas em série, né, como aqui, ó, 2 volts, e elas conectadas em série. Aqui uma outra representação para isso. E cada componente da célula é composto de vários eletrodos negativos e positivos, né, feitos de chumbo e óxido de chumbo, os eletrodos conectados em paralelo, né, que são imersos numa solução diluída de ácido sulfúrico. Então, cada um dessas caixinhas aqui, né, desses setores, né, constituem cada uma das pilhas que associadas em série, né, sendo que elas já são associadas em paralelo internamente. Né, isso promove uma ampliação da corrente, como a gente vai ver mais à frente, né, e isso promove uma ampliação da voltagem. Né, a associação em série promove uma ampliação da voltagem, a associação em paralelo uma ampliação da amperagem. Tá? Então, voltando, né, para que essa representação aqui, né, diga respeito a uma bateria de chumbo automotiva recarregável, né, ela precisaria, né, ter aqui a inserção dos separadores. Né? E aí, segundo, né, essa referência, né, segundo essa representação esquemática aqui, cada célula que compõe a bateria é composta por 5 pilhas associadas em paralelo. Então eu contei aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vejamos a associação em paralelo de 2 pilhas no interior de uma partição. Esse era o nome que tinha me fugido. Partição. Né? Então cada uma dessas caixinhas representa uma partição da bateria. Tá? Então, segundo essa representação, cada partição tem 5 pilhas associadas em paralelo. Né? Eu vou tentar representar aqui uma partição e 2 pilhas associadas em paralelo. 5 ficaria bem difícil para representar, mas o que vale para 2 vale para 5, né? Então, imaginemos aqui, né, as hastes de óxido de chumbo 4 e de chumbo, né, constituindo a primeira pilha, e depois, né, um outro par de hastes constituindo a segunda pilha. Né? E aí, para que isso efetivamente funcione como uma bateria recarregável, né, a gente já viu que é necessário entre, né, o cátodo e o anodo que haja a presença desse separador, né, que permite o trânsito seletivo de íons conforme, né, o processo, né, catódico e o processo anódico vão ocorrendo. Né? Então, está aqui, né, o separador da primeira pilha, o separador da segunda pilha.
estamos aqui agora representando, né, a associação em paralelo, né? Então a gente sabe, mas mais na frente a gente vai ver, né, a gente já viu e a gente vai ver de novo, né, que o óxido de chumbo 4 funciona como polo positivo dessa pilha e dessa daqui, e o chumbo como polo negativo, né? Então se eu penso, né, que cada pilha é formada por um polo positivo e um polo negativo, ao conectar duas pilhas pelos polos positivos, né, e pelos polos negativos, eu estou fazendo uma associação em paralelo, tá? E aqui então, né, eu tenho o polo positivo, né, composto pela associação de dois polos positivos, da mesma maneira o polo negativo, né? E aí vamos tentar agora representar, né, o trânsito dos íons, né, por meio do separador, né, de tentar entender o que acontece, né, dentro dessa partição, né, composta nesse caso aqui por duas pilhas associadas em paralelo, né? Então essa haste preta representa o óxido de chumbo 4, a haste cinza representa o chumbo, né? A gente sabe que nessa bateria automotiva de chumbo, né, nós temos essas hastes imersas numa solução de ácido sulfúrico, então essa seta representa aqui uma concentração alta de ácido sulfúrico, né? E conforme a gente sabe, essa reação acontece com o consumo de íons hidrogênio e de íons sulfato. A gente viu na aula, né, sobre pilhas comerciais, qualquer coisa volta lá, né? Então, né, no início eu tenho uma quantidade maior de ácido sulfúrico, e aí quando eu uso a bateria, né, essas espécies são consumidas. Por isso eu coloquei aqui que no início tem alta quantidade de H2SO4, porque na representação seguinte, né, que vai ser correspondente à pilha, a bateria descarregada, né, utilizada, a gente vai ter menos ácido sulfúrico, né? Então, o que acontece, né? Primeiro, vamos fazer a conexão aqui, né, por fora, né? Vamos ligar essa partição, essa bateria composta por duas pilhas, né? E a gente sabe que o fluxo de elétrons vai se dar espontaneamente para o polo positivo. Então vai sair, né, elétrons vão sair da haste de chumbo, das hastes de chumbo. Vejam, né, a ampliação da corrente, né, nessa disposição das pilhas. E elétrons vão chegar nas hastes de óxido de chumbo 4. De novo, vamos seguir o caminho, ó. Elétrons saindo, passando pelo circuito externo e entrando, né, nos polos positivos. Nesse processo, né, de oxidação do chumbo, a gente já viu essas reações, né? O que nós temos? Nós temos a saída de chumbo mais 2, porém, no meio contendo sulfato, né, o que acontece é entrada de sulfato, né, encontro de sulfato com esse Pb mais 2, digamos assim, com formação de PbSO4. Né? Então, notem, né, em termos de composição, se sai sulfato, fica excesso de hidrogênio, digamos assim, né? Cada sulfato que entra, né, deixa aí 2H+, digamos assim. E o que acontece? Esse H+ passa seletivamente por essa membrana, né? O que nós já vimos, né, que nessa reação de redução que acontece no PbO2, ocorre o consumo de 4 íons de hidrogênio e 1 de sulfato. Então, veja, os dois que passaram para cá vão ser consumidos com mais 2 e 1 sulfato. E veja como é que o balanço se estabelece, né? 2 de H+ com 2 de sulfato, ok, consumiu 1 de ácido sulfúrico, digamos assim. E da mesma forma, esses 2 de H+ que passaram, né, serão consumidos também. Vejamos agora aqui desse lado, né? Desse lado, o chumbo oxida, né? Sai Pb mais 2, mas entra sulfato, porque o meio contém ácido sulfúrico, de forma que o produto da oxidação do chumbo acaba sendo o sulfato de chumbo. Nisso que entra sulfato, né, fica momentaneamente um excesso de H+, e aí passa seletivamente para o lado de cá. Da mesma forma, né, isso não fica em excesso aqui desse lado não, porque quando os elétrons chegam, né, esses 2 de H+ são utilizados juntamente com mais 2 de H+ da solução
e 1 de sulfato. E vejam que tudo, né, se completa, né? A gente observa aqui, né, no processo de descarga da bateria, um trânsito de íons H+, aqui para a esquerda, né, segundo o meu desenho aqui. Né, então nós temos, né, os íons de hidrogênio passando, né, para a esquerda no meu desenho, em direção a quem? Em direção às hastes de PbO2, né, que se reduzem consumindo 4 íons de H+. Né? Então vamos ver agora no processo de recarga, né? O que tem que acontecer na recarga para a bateria poder voltar à sua condição original. Eu preciso, né? A gente viu aqui também, né, que conforme o chumbo oxida no meio do sulfato, isso aqui se transforma em PbSO4. Toda parte em contato com a solução vai se transformar em sulfato de chumbo. Da mesma forma que a gente viu, né, que essa reação, né, de redução do PbO2 gera inicialmente, né, a saída do chumbo mais 4 para mais 2, então gera Pb mais 2, só que no meio contendo sulfato, isso vai PbSO4. Então, tanto essas hastes pretas do PbO2 como as hastes cinza do chumbo, né, elas se transformam em sulfato de chumbo. Né? O que tem que acontecer quando a bateria é recarregada? Essas hastes têm que voltar a ser o que elas eram, né, e o trânsito dos íons tem que se dar no sentido inverso. Se no processo de descarga o hidrogênio vai em direção, né, ao PbO2, no processo de recarga, né, o hidrogênio tem que ir em direção ao Pb, digamos assim, né, para a direita no meu desenho. Né, tem que acontecer o retorno, né, tanto da composição das hastes como o retorno no sentido de migração dos íons, né, para garantir o retorno à condição exatamente inicial, né, da bateria. Então vamos ver no próximo desenho aqui, ó, eu estou representando, ó, menos ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico foi consumido, a gente viu, né, naquelas reações de oxidação e de redução. E nós temos agora, ó, o PbO2 se converteu em PbCO4, da mesma maneira o chumbo também se converteu a PbCO4. Né? E aí o que acontece? Se eu quero, né, antes o sentido dos íons, dos elétrons, era, né, da direita para a esquerda, né, do negativo para o positivo. Agora eu quero fazer o inverso. O que eu tenho que fazer então? Preciso ligar um polo positivo aqui para poder puxar esses elétrons, digamos assim, e impulsioná-los, né, a esse lado. Né? Então isso representa, né, esse traço mais alto representa o polo positivo dessa fonte de corrente contínua que eu estou utilizando. E o polo mais curtinho representa, o traço mais curtinho representa o polo negativo dessa fonte de corrente contínua. Então, ao ligar esse polo positivo, ó, os elétrons vêm nessa direção, né, impulsiona o fluxo de elétrons nessa direção. E aí eles não vão ficar acumulados na fonte, né, eles vão ser direcionados, né, no outro sentido, né. Então, vejam, agora vai acontecer saída de elétrons aqui, das hastes pretas, e vai acontecer entrada de elétrons, ó, saiu, entrou, né, entrada de elétrons nas hastes cinzas. Né, então, o que acontece? Vai acontecer a oxidação do PbSO4 para PbO2. Né, façamos essa reação ali em cima. Vou passar para preto. Né, então, o PbSO4 tem que voltar a ser PbO2. Então, vamos fazer o balanço. Chumbo, chumbo, né? Vamos colocar sulfato aqui. E nós temos 2 de oxigênio, temos que ter 2 de oxigênio aqui também. Então, vamos colocar 2 de água. Ao colocar esses 2 de água, né, eu preciso colocar 2 de H+ aqui para balancear os hidrogênios. Vamos verificar. 4. Então, ó, 4 de hidrogênio, 4 de hidrogênio, 2 de oxigênio, 2 de oxigênio, 1 de chumbo, 1 de chumbo, 1 de sulfato, 1 de sulfato. Agora basta balancear a carga, né? Antes da seta estar neutro, após a seta estar com carga mais 2, então mais 2 elétrons para poder completar. Então a gente verifica que, né? Deixa eu fazer um sinalzinho aqui em vermelho para poder organizar melhor.
né? Então, no polo positivo, né? No polo que foi conectado, nas hastes que foram conectadas ao polo positivo da fonte, vai acontecer uma reação de oxidação, como deveria ser, tá vendo? Vai ter formação de elétrons. Então, nós temos a transformação do PbSO4 para PbO, com formação de sulfato e 4 de H+, né? Eu vou representar isso aqui. Então, nós temos o retorno do PbSO4 para PbO2, né? Com formação de 1 de sulfato e 4 de H+. Então, vai ter, né, saída de sulfato, saída de 2 de H+, com mais 2 que vão passar por meio da membrana seletiva. Por que eu escrevo isso? Né? Para poder manter o balanço de cargas. Né? Se sair o sulfato aqui, né, eu tenho 2 de H+, correspondentes, né, a esse sulfato. Né? E esses 2 de H+, né, como isso aqui é um sistema fechado, né, vejam, ficaria um excesso aqui, né, promovendo um desbalanço de cargas, né? Então, o que acontece é um trânsito por meio dessa membrana, né, com algum objetivo. Né? Vejamos o que acontece, né, nessa haste cinza que foi ligada ao polo negativo da fonte. Então, vou escrever lá em cima também a reação. Então, na haste que foi ligada ao polo negativo da fonte, vai acontecer o retorno do PbSO4 para Pb. Vamos escrever isso. PbSO4, chumbo mais sulfato. Já está balanceada a massa, falta a carga. Então, 2 elétrons aqui. É a redução do sulfato de chumbo para a formação de chumbo e de sulfato. Então, a gente tem aqui, né, deixa eu mudar para azul agora. A gente tem o retorno do PbSO4 para Pb com, né, a geração de sulfato. E olha que interessante, né? Esse sulfato gerado se equilibra exatamente com esses 2 de H+, que passaram pela membrana, né, pelo separador. Né, o que ocorre aqui, ocorre do outro lado, né? Então, não vou refazer, porque está bem bagunçado aqui o desenho, mas eu vou mostrar agora, destacar, né, o sentido inverso de migração dos íons, né? Inverso ao que ocorreu no processo de descarga. Né? Então, vejam, né, a presença dos separadores, né, é fundamental para poder manter esse equilíbrio de cargas, a composição, enfim, né, é fundamental para um sistema recarregável, tá? E aqui eu mostro, né, a associação de como é que ficaria na prática, entre aspas, né, a associação de 2 partições, né, para composição da tinta, né? Então, aqui eu tenho a partição 1, ou da tinta não, da bateria. Eu tenho a partição 1 e a partição 2, né? Aqui eu tenho uma das pilhas que compõe a partição 1, aqui eu tenho outra pilha, né? Elas conectadas em paralelo, promovendo uma ampliação da voltagem, da mesma forma aqui, e, né, a conexão das partições se dando em série. Vejam, o polo negativo conectado ao positivo, né? E quando eu conecto a bateria, o circuito fecha por fora, né? E a gente tem, né, a continuidade aqui no sentido dos elétrons. Veja, os elétrons vêm do negativo, vão para o positivo, né? Da mesma forma que eles saem do negativo, vão para o positivo, e a coisa está toda organizada, né? Está toda em sincronia, digamos assim. Então, a presença dos separadores é fundamental para que a composição química da bateria seja minimamente mantida durante o processo de descarga, que permite o retorno à condição inicial da mesma após o processo de recarga. Então, mais uma vez eu destaco, né, conforme eu tentei destacar na aula de pilhas comerciais, mas aqui talvez um pouco mais explicado, né? E é isso, gente. Espero que tenham entendido, né? Imagina quando a gente liga, né, esse monte de bateria em paralelo, depois esse monte de pilhas em paralelo, depois essas baterias em série, né? E todo esse trânsito de íons, é tudo muito perfeito, tudo muito sincronizado, né? Mas
acho que deu para entender um pouquinho mais, né, nesses slides que eu fiz aqui nessa videoaula, nesse esqueminha, nessa representação que eu tentei montar aqui, né, humildemente, mas espero que tenha entendido, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês, a minha.